queria tratar um pouco da análise de conjuntura hoje no país, né? Então, eu tenho escutado muitas análises, né? Muitas análises sendo realizadas dizendo que nós estamos pertíssimos de um golpe, de um autogolpe militar que seria, a princípio, por esses analistas, seria realizado pelo próprio governo, né? Com o fechamento do STF ou com o fechamento do Congresso, né? E etc, etc, né? Assim, e aí o governo imporia, né, suas questões com toda a força, sem nenhum limite, né? Sem nenhuma divisão entre os poderes, né? Então, eu tenho visto muito isso e eu tenho discordado disso. Então, eu quero aqui hoje falar um pouquinho com vocês, né? Só debater um pouco isso, discordar dessa tese de que nós estamos próximos de um golpe militar. Pô, e aí você, pô, Wallace, ficou maluco? Realmente, eu vou contra a corrente, tá? Permita-me fazer isso e eu quero até ouvir o que vocês estão pensando aí, que podem pensar acerca desse tema. E por que eu estou dizendo que não? Né? Assim, então, primeiro, assim, antes de falar hoje sobre o golpe, eu quero pensar um pouco o que foi o golpe em 64, né? O golpe que eu chamo de golpe plutocrático militar de 64 no Brasil. Né? O que foi aquilo? Né? E por que eu uso plutocrático? Plutocrático porque eu utilizo o termo de plutocracia em substituição ao conceito de democracia, por razões óbvias, né? Democracia significa governo do povo, governo em prol do povo, governo pelo povo, né? Conjunção das palavras gregas, demos e cracia, né? Cracia, governo, demos, povo, demos. Então, o povo, se vocês concordam comigo, o povo não governa em lugar nenhum, né? O povo não governa, particularmente no Brasil hoje. Não é o povo que dita as regras que serão efetivadas, né? Então, acho que isso é algo para a gente poder pensar. E eu digo que nós temos, que eu defendo nos meus livros, inclusive, é que nós tivemos governos plutocráticos. Da palavra plutos, né, que é riqueza, e cracia, né, plutocracia. Então, cracia, governo em favor dos ricos ou em favor, ou governo para a riqueza e tudo mais. Ou seja, que significa que um governo plutocrático é um governo que mantém, garante o pleno funcionamento do sistema capitalista. E, ao fazer isso, favorece aqueles que eu chamo de plutocráticos, aos governantes econômicos, né? As elites econômicas do país. Bom, dito isso, em 64, no Brasil, ocorreu um golpe plutocrático, ou seja, em favor dos ricos, militar, ou golpe militar plutocrático. Ou seja, que foi em favor dos ricos com aliança com os militares. Como é que ocorreu esse golpe? Esse golpe se deu da seguinte maneira: houve uma preparação para esse golpe militar lá em 64. Tá? Qual foi a preparação? A preparação foi o seguinte: foi criado o IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Tá? O que o IPES? O IPES era composto por diversos donos de jornais, né, com pessoas das igrejas, sobretudo da igreja católica, representante da igreja na época, né, alguns, né, representando jornais, todos aqueles que tinham que formavam opinião pública, né? Então esse IPES conseguiu montar toda uma propaganda nos jornais, que naquela época você não tinha televisão como tem hoje, televisão em massa, né? Então o grande meio de comunicação para as elites eram jornais e rádio, né? Então jornais e rádios começavam a divulgar, fazendo não só uma oposição ferrenha ao governo de João Goulart, tá? E, ao mesmo tempo, exaltando tudo que vinha dos militares, exaltando a hierarquia militar, exaltando a disciplina militar, dizendo que os militares não eram corruptos, e por aí vai, ou seja, toda uma exaltação do militarismo, né? E, obviamente, então, se tem esse momento do militarismo, junto com o igrejismo em 64, que eu chamo de igrejismo, e eu chamo de igrejismo para não chamar por cristianismo, só para vocês também poderem entender isso. Por quê? Porque cristianismo tem a ver com o exemplo, a vida de Jesus Cristo e etc. Né? E o igrejismo é aquilo que eu chamo que é oriundo das igrejas, e muito, no caso brasileiro, muitas das quais seguem o cristianismo, mas que não seguem aqueles principais legados, vamos dizer assim, que talvez Jesus em vida tenha deixado, que era o repartir do pão
e o amor ao próximo. As igrejas hoje são muito mais pautadas com coloca no carro um adesivozinho, foi Deus quem me deu. Né? Olha, é uma coisa completamente descolada daquilo que foi a vida daquele camponês, né? do camponês, Jesus, camponês, que nasceu pobre e morreu muito pobre, né? Não tem nada a ver com riqueza. Né? É por isso, portanto, eu faço a diferenciação entre igrejismo do cristianismo e o cristianismo original, vamos dizer assim, inclusive dos anabatistas, enfim, isso é uma outra história que eu não vou tratar. Bom, voltando ao golpe de 64, né? Então esse golpe de 64, ele teve todo o apoio do IPES, ou seja, dos meios de comunicação que estavam na época, nos jornais e rádios principalmente, né? E também foi formada no Congresso Nacional o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Né? Esse IBAD juntou o que a gente poderia chamar hoje de centrão, né? Entre aspas, né? Devido às devidas diferenças entre centrão. Então, essa questão do IPES e do IBAD deram as bases, formaram as bases, sustentaram as bases para imersão, para sustentação, na verdade, do golpe plutocrático militar em 64. Tudo bem? Bom, olha só, mas por que você está voltando a 64? E, aliás, tem mais um dado para poder explicar hoje, né? Porque minha tese de que hoje não tem golpe, muito longe disso. Por quê? Em 64, porque o golpe também foi bem efetivado. Aí tem que se entender o contexto internacional. Não dá mais hoje, no Brasil e no mundo, se fazer uma análise sem entender o contexto internacional. Em 64, o mundo estava sob uma guerra fria, ou seja, havia uma bipolaridade. De um lado, Estados Unidos e o mundo capitalista, ocidental, e de outro, a União Soviética. Né? A extinta União Soviética. Né? Então, a União Soviética com todo o bloco soviético de países que se autoproclamavam socialistas. Né? Eu prefiro chamar de um... a gente pode chamar o termo do Chomsky, né? Usar o termo do Chomsky, que é um socialismo de Estado, tem outros autores que vão chamar de capitalismo de Estado, né? Mas certamente, naquele modelo soviético, os trabalhadores não passaram a se autogovernar, não passou a ter democracia, né? Enfim, e aquilo que o trabalhador produzia não passou a pertencer a ele mesmo e ao seu coletivo. Aquilo que o trabalhador produzia passou a pertencer ao Estado. Se sob o capitalismo, percebo, se sob o capitalismo, aquilo que o trabalhador produz pertence ao capitalista, né? Tudo bem? O trabalhador produz, trabalha 8 horas por dia, 10, enfim. Né? E aí essa produção que ele produz não pertence a ele, pertence ao capitalista. E o capitalista vai vender aquilo no mercado para ganhar dinheiro. Tá? Bom, sob o socialismo de Estado, né, você tira o capitalista, mas você impõe o Estado. E aquilo que pertenceria ao capitalista passa a pertencer ao Estado. Bom, o trabalhador também não se autogoverna. Daí a crítica anarquista a esse modelo do socialismo de Estado. Bom, por que estou falando isso? De qualquer forma, tinha essa diferença entre Estados Unidos e União Soviética, bipolar, e uma luta pelo mundo. Né? E a doutrina Monroe, que dizia que a América para os americanos, ou seja, todos os governos aqui na América Latina deveriam estar aliados aliados e subordinados ao governo do Império ou ao governo dos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, então um governo do João Goulart, que não era nenhum governo socialista, não foi, né? Tal como foi o governo do Salvador Allende no Chile em 70, né? 70 a 73, o governo do João Goulart não chegava tanto. Todavia, ele propôs reformas de base. Né? O que foram as reformas de base? Propôs criar direitos para os trabalhadores, ampliar direitos. Tinha uma lei que é muito importante, que é muito esquecida, né? Tinha uma lei de remessa de lucros. As empresas internacionais não podiam se instalar aqui e pegar todo o lucro e remeter automaticamente para as suas matrizes, né, nos seus países. Tinha um limite para fazer isso. Isso, obviamente, impunha um limite para a obtenção de lucros por essas empresas internacionais. Ou seja, diante de todo esse cenário, não interessava aos Estados Unidos um governo que fosse no modelo que a gente poderia chamar hoje de social-democrata. Tá? Social-democrata não é nem socialista, não é liberal, mas é um governo que
que garante o capitalismo, mas cria alguns direitos para os trabalhadores. O governo, em alguma medida, social-democrata do João Goulart. Interessaria um governo mais alinhado com os Estados Unidos, e a própria ideia de independência internacional que o governo Goulart, de independência na política internacional, também era desfavorável para o interesse dos Estados Unidos aqui. Bom, resultado disso, golpe militar com amplo apoio, tem vários estudos sobre isso, com amplo apoio do governo estadunidense, com amplo apoio do governo da CIA, né? Enfim, etc, etc, etc. Bom, então, realizado esse golpe, né? Então foi vitorioso, positivo nada, né? Foi vitorioso o golpe militar em 64. Bom, voltando agora um pouco para o nosso contexto atual do governo de Jair Bolsonaro. Wallace, Jair Bolsonaro é um amante, né? Ele adora ou idólatra, enfim, a gente pode usar qualquer termo, do regime militar no país. Sem dúvida, ninguém tem dúvida disso. Ele já expressou isso diversas vezes, que gosta, que não foi, inclusive ele disse que não foi ditadura, e já disse em outras reportagens, se foi ditadura, o problema dela foi que matou poucas pessoas no país, etc., prendeu pouco. Enfim, já vi entrevistas nesse nível, assim, baixíssimo, né? Bom, e sem dúvida, ele também é um militar, né? Embora tenha sido expulso do exército, mas ele é um militar e se reivindica enquanto tal, sempre teve, enquanto sua carreira de 28 anos, se não me engano, de deputado, né, foi uma carreira sempre para atender os interesses dos militares no Congresso Nacional. Tá? Bom, então há uma aliança muito grande. A sua candidatura, ela se fortaleceu, se constituiu a partir de dois eixos centrais que eu defendo. Um foi o militarismo, que hoje você tem aí a base eleitoral dele, os militares é a grande base eleitoral dele, não só, mas é a grande base eleitoral, deve ter aí praticamente todos os militares do país. E aí, quando eu falo de militares, tentando ampliar até para todas as formas de forças de repressão, né? Militares das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, militares das polícias estaduais por todo o país, e não necessariamente militar, mas das forças municipais, né? Guardas municipais e seguranças para bancos, etc, etc, etc. Tudo isso forma uma grande base, que é aquilo que eu chamo de pensamento militarista, né? Que é o pensamento da hierarquia, da disciplina, e aquele que porta armas e acaba se impondo por portar essas armas. Bom, além dos militares, o Bolsonaro tem uma ampla base, né, que a gente já expliquei para vocês, de igrejista, ou seja, diversas, assim, a grande base social dele, diversos líderes evangélicos e católicos também, e também até de outras religiões, judeus, etc., apoiaram ou apoiam o Bolsonaro, constitui-se quanto base central do bolsonarismo. Então, você consegue uma massa grande de pessoas no campo do militarismo e também no campo do igrejismo apoiando o governo. E, para além disso, tem outros, e aí entre os seus familiares, entre uma série de setores. Essa base eleitoral constitui um conceito que eu tenho criado e trabalhado com ele, que eu chamo de campanha eleitoral permanente. O que é esse conceito, Wallace? O que significa esse conceito de campanha eleitoral permanente? Campanha eleitoral permanente pelo seguinte, porque não só o bolsonarismo começa a atuar com grande força em 2015 e permanece atuando até a vitória em 2018, mas não para. Ele continua atuando até agora. Né? Possivelmente, vocês devem ter recebido aí algumas mensagens, né, pró-Bolsonaro ou criticando as suas oposições eleitorais, né? Ou criticando tudo que... Ou seja, essa campanha eleitoral permanente, que é o conceito que eu trabalho, ela é baseada muito em fake news, né? ou mensagens falsas, né? Falsas notícias, e também aquilo que eu também chamo de fake history, né? Ou seja, história falsa. Aí busca determinados aspectos, vai dizer que durante a ditadura foi um governo maravilhoso, que não tinha corrupção, que, enfim, os militares só pensavam em prol do Brasil, etc, etc. Sim, então, uma série de questões que
pega muito imparcialmente, muito pela metade, e acaba sustentando determinadas teses. Tá? Bom, dito isso, quer dizer, então a gente já tem aqui 3 elementos fundamentais: militarismo, igrejismo e aquilo que eu estou chamando de campanha eleitoral permanente, realizada pelas mídias sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai, né? O Twitter, isso amplamente divulgado, e agora muitos deles migraram para o Telegram e tudo mais. Bom, aí a grande questão que eu quero colocar para vocês talvez seja a novidade, né? E aí é para a gente ir para o debate, né? E debater com o pessoal da esquerda oficial, esquerda institucional, que tem defendido algo diferente. Todo mundo está falando, muitos têm falado que estamos próximos de um golpe, está sendo preparado um golpe. Eu digo que não. Por que eu digo que não? Pelo seguinte, o governo Bolsonaro, ele fez uma escolha no âmbito da América, no âmbito do mundo ocidental, de se alinhar ao governo de Donald Trump. Né? Uma escolha que não restou dúvida. Ele não, durante a eleição dos Estados Unidos, a última eleição, durante as 2 últimas, né? Mas principalmente a última, entre Biden de um lado e Trump do outro, o governo Bolsonaro fez campanha eleitoral para o Donald Trump. Né? E Trump perdeu a eleição. Né? O governo Biden, né? Veja, aí é importante ter mais um dado que muitos dos nossos analistas não levam em conta. O Partido Democrata estadunidense, o Partido Democrata lá dos Estados Unidos, ele fez quer dizer, teve a candidatura do Bernie Sanders, né? Bernie Sanders, e você tem setores de uma esquerda mais radicalizada que entrou para o Partido Democrata, que apoiou o Bernie Sanders em grande medida, mas não só, outros setores internos. E aí, veja, eu quero falar uma coisa para vocês que é importante. O Black Lives Matter, ou seja, a vida de negros importa, o movimento, esse grande movimento negro nos Estados Unidos, né? E o crescimento não só do Black Lives Matter com suas diferentes correntes no seu interior, né? E também um crescimento de setores mais radicalizados, inclusive do anarquismo negro, com Lourenço Comboa, né? com vários outros autores que a gente já tem apresentado, inclusive, aqui no canal. Isso leva a política estadunidense mais para um campo que a gente pode chamar, embora eu não goste de utilizar o termo esquerda e direita, tá? Mas vou utilizar aqui só de maneira didática, leva para mais um campo mais da esquerda. E a vitória do Biden, né, ele teve que fazer muitas concessões para esses setores mais à esquerda do Partido Democrata. Bom, veja, o crescimento do movimento negro nos Estados Unidos, né, não só do ponto de vista externo, da institucionalidade, como dentro da institucionalidade, tem forçado o governo Biden a adotar políticas mais, vamos dizer assim, progressistas. Né? Bom, dito isso, o que ocorre? A opinião pública estadunidense hoje não aceitaria um golpe militar explícito no Brasil. Não aceitaria. E essa mesma opinião pública, ela forçaria o governo Biden, né, a tomar posturas mais radicalizadas com relação ao Brasil. Quando eu estou dizendo mais radicalizadas, eu também tiro de cogitação qualquer tipo de intervenção militar. Acho que não faria isso, não iria querer um novo Vietnã. Mas você não pode fazer, né, um bloqueio econômico para o Brasil, caso isso ocorra aqui no país. Além disso, o governo chinês, né, que já não vê o governo brasileiro com bons olhos, reciprocamente, aliás, né, a China é uma das maiores consumidoras, né, do país, do Brasil. Governo Estados Unidos e China, né, que hoje, inclusive, estão em polos diferentes no contexto internacional, né, guerreando, quer dizer, quase que uma nova guerra, né, uma nova guerra fria, alguma coisa nesse sentido, mas ambos não veem com bons olhos o governo do Bolsonaro. Se ele toma uma medida autoritária de fechar o Congresso, o STF, internacionalmente, só para lembrar, o governo Bolsonaro também já teve uma forte briga com o governo do Macron na França. Né? Ou seja, então, se você fizer uma análise entre as principais potências mundiais, e aí inclui
Estados Unidos, China, França, Alemanha, Inglaterra, e aí colocando hoje, do ponto de vista militar, a Rússia, a Rússia talvez fosse a única que pudesse olhar com bons olhos um governo mais fechado, mais autoritário no Brasil, porque o próprio Putin governa dessa maneira lá. Tá? Bom, mas veja, o que eu estou querendo dizer é assim, que hoje, no cenário internacional, não há contexto, possibilidade ou uma conjuntura favorável para um golpe no Brasil. Não há. Diferente de 64. 64 tinha tudo estava favorável para aquele golpe, que, aliás, não foi um golpe só no Brasil, foi um golpe no Brasil, no Chile, na Argentina, foram vários golpes em diferentes países da América Latina naquele contexto. Bom, então, com base, veja, e aí o governo Bolsonaro poderia até dar um autogolpe, ele poderia bancar tudo isso, romper com o governo dos Estados Unidos, romper com a China, romper com os grandes consumidores internacionais do Brasil, mas aí como que ele faria rodar a economia brasileira? Veja, então, alguns países no mundo fizeram até isso, como a própria Coreia do Norte, Cuba, os países de cunho socialista conseguiram fazer em alguma medida, mas com muita precariedade, sem relações internacionais, conseguir gerir a economia. É possível que o Brasil faça isso? Seria. Mas, sob o modelo capitalista, aí eu acho que torna-se mais difícil realizar que elas... Por que eu digo? Porque o governo Bolsonaro aqui não imporia um governo socialista, imporia um governo, continuaria uma ditadura, mas uma ditadura capitalista, que ele não tem nenhum problema com o mercado, muito contrário, ele defende o mercado e o aprofundamento do mercado o tempo todo. Ou seja, hoje, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que não tem uma conjuntura favorável para, aqui no país, o governo Bolsonaro estabelecer um autogolpe de modo que feche as instituições liberais. Tá? Veja, não vou chamar de instituições democráticas, porque se eu chamasse de instituições democráticas, seria se o governo se o povo se autogovernasse. Não é o caso. Então, são instituições liberais. STF é uma instituição liberal, Congresso Nacional é uma instituição liberal, assim como o próprio Executivo é outra instituição liberal. Mas não chamam, tome esse cuidado para não chamar de instituições democráticas, porque o povo não exerce seu autogoverno ali. Bom, então, enfim, é mais ou menos isso. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco essa reflexão, para a gente poder pensar um pouquinho, refletir a respeito.